Comunicar a todos aí, a torcida corintiana principalmente, o Carille não é mais treinador do Corinthians, não era o que todos desejavam, mas infelizmente o futebol tem coisas e alguns fatos que aconteceram ultimamente, a gente teve que tomar essa decisão. Presidente, boa tarde. Como é que foi a conversa para a saída do Carille? Ele pediu demissão, a diretoria demitiu? Não, nós tiramos, foi uma conversa, toda conversa para demissão de alguém é triste. Imagine de um treinador, e um treinador que tem uma história no Corinthians e que está lá há muitos anos. É triste para todo mundo, mas tivemos que tomar decisão. André, todos nós sabemos que acompanhamos futebol, que a coisa não estava funcionando bem. Você mesmo demonstrou toda a insatisfação, dizendo que todo time passa por uma fase ruim, mas 7 jogos não dava para admitir, agora são 8. Né? Já era o pensamento de vocês demitir o Carille, ou você achava que ele poderia ainda buscar uma recuperação? Muito se diz que ele perdeu o vestiário a partir das críticas que fez aos jogadores, ao time, que os jogadores não aceitavam, ele não defendeu o seu grupo, ele praticamente se colocou acima, dizendo que não era um time que parecia que tinha treinador, que estava treinado. A multa contratual, que é alta, numa situação delicada do Corinthians, era um empecilho até agora? Para demissão ou não? É como ele disse, Casa Bahia, se precisar. Não tem empecilho, meu. Corinthians, todo mundo sabe que tem as suas dificuldades financeiras, por outras razões aqui, que eu não vou enumerar aqui, mas não é uma multa que passa para lá ou para cá que vai segurar o treinador. Esses últimos dias aí, os fatos que aconteceram, tudo isso que você falou e mais outras coisas, tivemos que tomar decisão. André, tudo bem? A ideia do Corinthians é ir com alguém do clube até o final da temporada, ou o Corinthians vai atrás de um treinador para tentar essa vaga na Libertadores? Não, o Corinthians vai atrás de um treinador, mas com certeza não dá para trazer o treinador esta semana. Então nós vamos estudar amanhã direitinho com todo mundo lá do futebol, mas vai sair bastante gente. Presidente, boa noite, é um prazer falar com você. Marcelino Santana da Rádio Ativa. Especula-se, não sei se é o nome certo nesse momento, Silvinho seria um bom nome para esse ano, ou quem fica no Corinthians nesses 8 últimos jogos do Campeonato Brasileiro? Vai ficar pouca gente. O nome eu não vou falar para especular. O que eu falar aqui, do mesmo jeito que eu falar não, que sim, vai sair 3, 4, 10 nomes amanhã. Então, vamos tentar fazer o treinador o mais rápido possível, mas sabendo que para este ano aqui já é difícil. Mas vamos tentar. André, você falou de mudanças drásticas na última coletiva. Isso passa também pela diretoria de futebol? Vai ter saída na diretoria? Não sei, vamos discutir amanhã, mas vai ter mudanças drásticas. Presidente, o que você tem sentido do grupo de jogadores? Realmente o Carille perdeu esse grupo depois daquela partida contra o Independente Del Valle? Futebol tem... Não, imagina. Agora, em relação até a preparo físico, enfim, a gente percebe que o Corinthians corre menos do que os outros adversários. É aquela questão da vontade que você tinha falado na quarta-feira? Às vezes corre muito e corre errado, né? Então, meu amigo, eu estou muitos anos no futebol e quando se perde 2, 3, 4 jogos, principalmente o Corinthians, vem especulações para tudo quanto é lado. Umas são verdades, outras não são verdades, umas são muito exageradas, a outra não. É um fator, um monte de fatores. Não vou ficar aqui enumerando o que é verdade, o que é mentira, senão vou ficar aqui 1 hora. Mas os jogadores estão conscientes, estão tristes, estão conscientes, sabem que tem que melhorar, tem que juntar os cacos amanhã e quarta-feira já tem outro jogo, temos que dar a volta por cima. Andrés, qual foi o real motivo da saída? Foi só os resultados, como é no futebol brasileiro? Sempre sobra para o treinador, só para você poder falar à vontade. Ontem houve um protesto da torcida, chamando o treinador de amarelão, medroso, retranqueiro, covarde. O quanto os protestos da torcida nos últimos tempos, o quanto o compromisso que vocês têm de ter a torcida sempre do lado pesou nessa saída dele? Não, a torcida já protestou contra outros treinadores, nós não tiramos. A torcida não protestou com outros treinadores, nós tiramos. E não foi por causa do protesto, é lógico, que influencia. A imprensa falando todo dia vai cair amanhã, cai amanhã, cai amanhã, também influencia, mas foi um monte de fatores. Muitas coisas que vocês falaram aqui, outras que, felizmente, vocês não sabem que é internamente, mas teve vários motivos para chegar nesse ponto, infelizmente. Decepcionado com ele, tá bom? Temos que tocar a vida para frente. Mais aí? Beleza? E dizer à nação corintiana que, infelizmente, chegamos nesse ponto aqui por vários motivos. Temos que ter o apoio de todo mundo e reagir quarta-feira. A torcida sempre reage junto com o clube e ela sabe que o futebol, nós temos uma torcida que
nos momentos difíceis é onde mais apoia. Só para ficar claro, presidente, o Carille vai cobrar realmente essa multa, o Corinthians vai ter que pagar essa multa em relação... Nós falamos sobre isso. E em relação ao próximo treinador, vai ser uma solução caseira mesmo, pelo menos até o final do ano? Até quarta-feira, pelo menos, é certeza. Depois vamos ver. Até quarta-feira nós vamos ter que ver quem vai tomar conta do time. E vamos atrás de treinador a partir de amanhã para ver o que pode se fazer. Se der para esse ano, muito bem, se não, para o ano que vem. Mas a multa não foi nem discutido isso, foi nada. Isso é o de menos. Beleza? Obrigado, pessoal. E essa foi a entrevista que o André Sanches deu ontem, logo após a partida contra o Flamengo, derrota de 4-1. E não tinha mesmo condições do Fábio Carille permanecer no cargo. O Carille tinha perdido o grupo desde que ele, naquela derrota contra o Del Valle pela Sul-Americana, quando ele, não sei se ele se expressou mal, se era isso que ele queria dizer, mas ele acabou, pelas palavras dele, jogando a culpa nos garotos pela eliminação do Corinthians, pela derrota, pelo menos, naquela partida. E aí os jogadores reagiram muito mal, os jogadores jovens, e aí começou, a partir daí, o Corinthians foi ladeira abaixo, e a gente percebia que não tinha como o Carille mudar essa situação, ele estava completamente perdido, e é uma pena. O Carille teve uma trajetória muito bonita no Corinthians, ele que foi jogador do Corinthians em 1996, embora não tenha entrado em campo nenhuma vez, mas ele fez parte daquele elenco naquela temporada, e depois, a partir de 2009, ele se tornou auxiliar técnico do Corinthians, assumindo o Corinthians interinamente em algumas oportunidades até 2016, foi auxiliar do Mano, do Tite, e depois em 2017 ele teve a sua grande oportunidade na carreira se tornando treinador e se tornando um treinador vitorioso, ganhando o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro daquele ano, e depois em 2018 ganhou mais um Campeonato Paulista. Quando ele saiu do Corinthians para treinar lá no futebol árabe, o Corinthians desceu ladeira abaixo e quase foi rebaixado para o campeonato, foi rebaixado para a Série B. E aí, quando o Carille foi recontratado, eu comemorei bastante, achei que era uma grande notícia para o Corinthians, que veríamos um time bem organizado, um time competitivo, mas foi uma grande decepção. Desde o início do ano, o Corinthians joga mal, ganhava suas partidas aos trancos e barrancos. Me lembro na Copa do Brasil contra a Avenida, um time que tinha acabado de perder de 5-0 na ocasião para os reservas do Grêmio. E quando o Corinthians pegou a Avenida aqui na Copa do Brasil, tomou 2-0, com 10 minutos de jogo a Avenida já ganhava 2-0. Só que como era um adversário tecnicamente limitado, o Corinthians ainda conseguiu virar para 4-2. Mas só para dar um exemplo, como o Corinthians estava mal do começo, desde o começo desse ano. O Campeonato Paulista, o Corinthians acabou ganhando os clássicos, teve seus méritos por vencer os clássicos, mas um time que, lembrando que mesmo sendo campeão paulista nesse ano, o Corinthians teve umas quartas de final contra a Ferroviária sofrível. O Corinthians quase foi eliminado pela Ferroviária aqui dentro, e contra o Santos, na partida de volta, que o Corinthians precisava de um empate para se classificar para a final, ou se perdesse por um gol de diferença, a disputa iria para os pênaltis. O Corinthians foi massacrado pelo Santos. Inclusive, após a partida, o André Sanches disse que foi a pior partida que ele viu do Corinthians. O Corinthians acabou perdendo por 1-0 no Santos e depois acabou eliminando a equipe santista nos pênaltis. Mas desde daquele Campeonato Paulista, que o Corinthians acabou ganhando, a gente via que tinha coisa errada nesse time do Corinthians. Acho que o Carille precisa rever seus conceitos, muito teimoso e insistente com alguns jogadores que não vinham jogando bem. Ele acabou indicando vários jogadores para o Corinthians com elenco inchado, vários jogadores ganhando uma nota no Corinthians sem ter ao menos uma única oportunidade. Demorou demais para tentar o Bruno Mendes na zaga, o Manuel enterrando o time e ele insistia com o Manuel. O Bruno Mendes, zagueiro de seleção uruguaia. O Pedrinho, camisa 10 da seleção brasileira olímpica, jogando centralizado e insistindo com o Pedrinho na ponta direita para marcar a lateral. Quer dizer, na cabeça do Carille era impossível jogar dois centroavantes, como o Love e o Bocelli. Curioso que no Flamengo, o Bruno Henrique e o Gabigol jogam juntos no ataque. Os dois são dois centroavantes lá no Flamengo. O Flamengo joga dois atacantes. O Bruno Henrique não faz ponta como ele fazia. Depois que o Jorge Jesus chegou, ele adiantou o Bruno Henrique para jogar lá no comando de ataque ao lado do Gabigol. E o Carille, na cabeça dele, é impossível colocar o Wagner Love com o Bocelli ou com o Gustavo.
Ele se esqueceu que o Love jogou dessa maneira com o Adriano Imperador no Flamengo, jogou com essa maneira com o Jô no CSKA Moscou. Então o Carille tinha umas limitações de conceitos que eu acho que isso culminou na demissão dele. E as entrevistas do Carille nesse ano foram desastrosas. Primeiro ele disse aquele papelão no qual ele acusou setoristas do Corinthians de passar informações para técnico adversário. Aí teve aquela briga absurda com o jornalista André Ranieri, então da Jovem Pan, que foi ridícula aquela discussão. Para mim, culpa do Carille, porque ele que botou tudo na mesa, ele que acusou jornalistas. Depois teve aquela questão que ele falou que poderia ir para o futebol árabe. Depois ele deixou muito claro que ele não iria para o futebol árabe porque não chegou a proposta. Depois veio uma consulta da China e ele falou que ele não iria para a China porque ele não tinha recebido proposta. Ou seja, após essas duas entrevistas ele quis dizer que só não sairia do Corinthians porque não tinha proposta. Ou seja, deixava claramente que não estava à vontade no comando técnico do Corinthians. E a impressão que eu tinha é que ele estava um pouco desmotivado. E aí agora, depois daquela entrevista que ele falou dos jogadores do Corinthians na derrota contra o Del Valle, depois ele disse que o time do Corinthians era uma vergonha, enfim, uma entrevista atrás da outra, deixando o seu ambiente muito mais complicado com jogadores, comissão técnica, imprensa e torcida. Então, não tinha como o Fábio Carille continuar no Corinthians, uma pena pela história bonita que ele tem no clube. E agora o Corinthians precisa reagir, porque hoje o Corinthians está fora da zona de classificação para a Libertadores. Sinceramente, eu acho que vai ser muito difícil o Corinthians se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Vejo uma possibilidade do Corinthians se classificar para a pré-Libertadores. Essa chance vai aumentar ainda se o Flamengo ganhar a Libertadores, porque abrirá mais uma vaga. Mas a situação do Corinthians no campeonato é bem difícil. Então vamos aguardar o novo treinador do Corinthians para ver se o time sai dessa. Orelhão, para os novos não conhecem muito, diga a cidade de onde está falando e a sua torcida. Pois é, vem ligado que a gente tá ligado também. Olha o Corinthians chegando, Giovana Crivellari tentou o chute! Gol! Do Corinthians! Giovana Crivellari entrou na área e botou pro fundo da rede, consegue anotar o primeiro gol da partida. O primeiro gol é do Corinthians. É festa alvinegra no Morumbi. Que jogada da Giovana agora, dominou no peito, bonito, foi pra cima da Natane. O chute foi meio fraquinho, mas enganou demais a goleira Carla, que não conseguiu fazer a defesa, e a Giovana partiu pro abraço. Agora a gente tem Corinthians com 1, São Paulo com 0. E esse foi o gol da Giovana Crivellari. O Corinthians bateu São Paulo no último sábado por 1-0 no Morumbi. E agora o Corinthians precisa apenas de um empate no próximo dia 16 de novembro na Arena Corinthians para se sagrar campeão paulista desse ano. O time do Corinthians fez uma boa partida, mesmo com a maratona de jogos que o Corinthians vem enfrentando. O Corinthians, mesmo jogando no Morumbi, tomou conta do jogo, fez gol no início do primeiro tempo, mas o Corinthians peca ainda nas finalizações. Essas meninas jogam muito, o time do Corinthians é um time bem equilibrado, uma defesa sólida, um meio-campo muito criativo, mas as atacantes do Corinthians acabam desperdiçando muitas oportunidades. Foi assim com a Milene e, sobretudo, com a Vitória Albuquerque. Até a Cacau, que entrou no segundo tempo, acabou perdendo uma chance clara de gol. O Corinthians, se tivesse ampliado o marcador, aí eu acho que não teria mais jeito. O Corinthians seria já campeão paulista dessa temporada. Então, vamos aguardar no dia 16 de novembro o jogo de volta. Então, por hoje é só. Eu volto amanhã às 11 horas com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!